Olá, sejam bem-vindos a mais um Nocovil do Off Game. E hoje nós vamos estar falando sobre a NBA, mais especificamente sobre o All-Star Game 2025, que vai ser sediado no Chase Center, no ginásio onde joga o Golden State. Não sei se todos estão familiarizados com o All-Star Game, mas é um evento que acontece todos os anos dentro da NBA e esse ano de 2025 está vindo com um formato totalmente diferente. E é claro, para falar sobre ele, o CX vai comentar com vocês sobre isso. Sejam bem-vindos, meus queridos. Tudo bem com vocês? Está tudo tranquilo com todo mundo? Eu espero que sim. Vamos falar um pouquinho hoje. Bom, antes de tudo, sejam bem-vindos aqui ao Covil, né? Ao nosso cantinho de trabalho, ao nosso ambiente de trabalho. A gente deseja boas-vindas a todos que estão por aqui com a gente. Hoje é dia da gente falar um pouquinho de basquete. Acabou o Super Bowl, né? O Super Bowl já foi, já acabou. Já temos um campeão e agora os esportes americanos ficam naquela coisa, meu Deus, e agora para onde eu vou? Não tem essa de para onde eu vou, não. Temporada de hockey, a temporada de NBA voando as duas. E hoje é dia da gente falar desse final de semana super especial aqui, que é o All-Star Weekend, mais conhecido talvez pelo nome de Jogo das Estrelas ou All-Star Game, mas é um evento de 3 dias, né? O All-Star Weekend. São 3 dias de evento. Então a gente vai falar um pouquinho do All-Star Weekend para vocês. Obviamente eu vou falar sobre isso daqui a pouco no vídeo, mas a maneira como ele vai ser jogado, a maneira como ele está dividido, quais são os horários dos eventos, provavelmente vocês já viram, provavelmente quem acompanha basquete mais de perto também já viu e já conhece. Então a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais. Por quê? Porque o All-Star Weekend, como ele vai ser disputado esse final de semana, e principalmente o All-Star Game, é o último capítulo da história, né? É a última página do livro que está sendo escrito ainda. Mas esse livro não é de hoje, né? Esse livro começa há muito tempo. Então as pessoas acompanham o All-Star Game, acompanham o All-Star Weekend, mas não conhecem muito bem, talvez, ou não têm a dimensão do que do que representa o All-Star Weekend, qual é a importância e o valor dele ao longo do tempo e principalmente por que ele existe. Isso é muito importante. Então vamos começar falando aqui da existência do All-Star Weekend, né? É importante dizer que ele não existia, né? Isso não existia. A temporada da NBA, ela corria tranquilamente. Não existia parada para joguinho das estrelas. Isso não existia. Mas o basquete norte-americano, por mais incrível que seja isso que eu vou dizer aqui, e eu quero que vocês se atentem à data, porque qualquer semelhança com o que acontece hoje é pura coincidência, tá? O basquete norte-americano, lá para alguns de vocês, no super longínquo, naquela época em que talvez o planeta nem existisse para vocês, e sei lá mais o que não existisse, mas com certeza era um mundo bem diferente do mundo que a gente vive hoje. Então, quando a gente vai contando as histórias e quando a gente vai mostrando a importância das coisas, é sempre bom que vocês entendam que a gente está passando por momentos da história, partes do planeta, que são totalmente diferentes do mundo que se vive hoje, são totalmente diferentes do mundo que as pessoas têm hoje. E por isso eventos como, por exemplo, o All-Star Games são tão importantes assim, tá? Lá na longínqua temporada de 1949, 1950, eu falei, atentem-se a esta data, o basquete norte-americano passou pela maior crise que ele já teve na sua história. Maior crise, mas uma crise estrondosa. Um negócio horroroso. Quando você fala horroroso, você quer dizer o quê? Depois mais tarde, o basquete norte-americano vai passar por uma outra crise, tá? Mas a gente vai chegar lá. E o All-Star Weekend, ele é criado exatamente
para tirar o basquete norte-americano do fundo do poço. E por que, Sexmo? Isso daqui não é o tema do vídeo hoje, mas quem tiver curiosidade depois vai procurar. E se vocês quiserem, depois a gente faz um vídeo até explicando sobre isso daí. Na temporada de 1949 e 1950, investigações do FBI acusaram 7 universidades de Nova York, entre elas a campeã da NCAA daquele ano. Para quem não conhece, a NCAA é o campeonato universitário. Então, o campeão nacional estava envolvido. Foram acusadas e foi provada a participação das equipes e dos jogadores universitários na manipulação da pontuação dos jogos. E foi provado que isso acontecia há algum tempo, e isso acontecia para piorar a situação da credibilidade do basquete. Isso acontecia frequentemente dentro do Madison Square Garden, que é o ginásio mais icônico do basquete dos Estados Unidos, bem dentro de Manhattan. Isso foi um escândalo absurdo na época, mas absurdo, a ponto de desestruturar completamente o basquete nos Estados Unidos. E aquela temporada foi péssima, foi horrível, estava tendo perdas de receitas absurdas. E aí, em uma reunião, sentados à mesa, na época, o comissário da NBA. O comissário da NBA, para quem não conhece, o que é o comissário da NBA? O comissário da NBA nada mais é do que o presidente da NBA, o cara que manda. Mais o diretor de marketing da NBA, mais uma pessoa bem importante na história, o presidente do Boston Celtics. Sentaram e estavam discutindo o que ia acontecer, porque o futuro da liga estava muito ameaçado mesmo. Talvez a NBA não existisse mais. E o diretor de marketing da NBA sugeriu que se fizesse uma partida em que se colocassem para jogar os 24 melhores jogadores da liga e eles fizessem uma partida exibição em modelo show, porém com competitividade. O comissário da NBA na época, o presidente da NBA, disse: isto é uma grande bobagem. Isto é uma grande besteira. Mas o presidente do Boston Celtics disse: peraí, pode ser que isso funcione. Vou ajudar. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar a sua ideia completamente maluca e vou colocar ela para funcionar dentro do meu ginásio. Eu lhe empresto o ginásio, você faz o evento, mas você convence os jogadores a jogar. E o diretor de marketing da NBA foi time a time, conversou com jogador a jogador. Claro que os jogadores sabiam que a situação da liga era muito difícil, aceitaram o desafio. Teve um jogo e, por incrível que pareça, o que parecia ser terrível, teve uma audiência 30 vezes maior do que os jogos da liga estavam tendo, com toda a crise, e teve um público 3 vezes maior do que as maiores médias da liga para aquela temporada. Foi um grande sucesso. E a partir daí criou-se o All-Star Weekend. E este All-Star Weekend foi tão importante, que é o responsável pela NBA existir hoje. Porque ele salvou aquela temporada, levantou o interesse do público pela NBA de novo e o mercado voltou a girar a favor de todos os times da própria liga. Então, o All-Star, ele tem uma história muito mais bonita e muito mais importante do que o jogo que a gente vê hoje em dia. O jogo que a gente vê hoje em dia não tem muita relação
com essas coisas. Mas o All-Star Game, ele é extremamente importante e a NBA é extremamente poderosa e ela usa muito o All-Star Game para várias coisas, várias e várias coisas. Por exemplo, o All-Star Game, ele é o responsável por diversas atitudes importantes que a NBA faz, como, por exemplo, é o All-Star Weekend que coloca um basta e chancela a participação de jogadores negros na NBA no final da década de 50. Ah, não podia, não podia jogar basquete se você fosse negro nos Estados Unidos. O All-Star Weekend tinha um poder grande, como tem até hoje, e tinha um alcance muito grande. Foi o All-Star Weekend que lançou os jogadores negros na NBA. Uns caras fraquinhos, para quem conhece um pouco de história de basquete, Bill Russell, Will Chamberlain, Elgin Baylor, esses caras, por exemplo, estavam fora da NBA e passaram a poder jogar na NBA e essa chancela veio num All-Star Weekend. Então, você vai encontrar aqui vários e vários exemplos da NBA agindo socialmente dentro da sociedade americana e até mundial e mudando muitas coisas. A NBA se posiciona, muito do posicionamento da liga, ela vem através dos All-Star Weekends. Então, eles são uma coisa bem importante desde sempre. Eu vou mencionar para vocês aqui alguns desses All-Star Weekends e como eles foram importantes. Tá? Alguns pontos importantes. Você tem esse All-Star Game, que chancela a presença de jogadores negros. Você tem esse All-Star Game, se eu não estou maluco, foi o All-Star Game de 1959, tá? Que é extremamente importante. Você tem, mais recentemente aqui, pertinho da gente, o All-Star Game de 2017, se eu não estou maluco, onde a cidade sede era Charlotte, dentro da Carolina do Norte, e nesta época, em Charlotte, na Carolina do Norte, foi feita uma lei, por exemplo, que chama-se House Bill, essa lei, que é uma lei que não permitia mais que transexuais ou transgêneros usassem banheiros que não fossem coniventes com a sua identidade de nascimento. Charlotte era a sede do All-Star Weekend e a NBA foi ao estado da Carolina do Norte e disse: ou você muda a lei ou você não tem o final de semana. A princípio, a Carolina do Norte, principalmente a cidade de Charlotte, não mudaram de opinião. E a NBA foi taxativa. Tirou o jogo de Charlotte e colocou o jogo aonde? Em New Orleans. Tudo que acontece de louco vai para New Orleans. E o que acontece? Isso causou um rombo. Isso causou um rombo econômico tão grande na cidade de Charlotte que a cidade mudou muitos pontos da lei, ou aqueles pontos da lei que a NBA pediu para mudar, e 2 anos depois de mudarem o que a NBA pediu, a cidade de Charlotte recebeu o All-Star Game 2 anos depois, em 2019. Então veja o poder da NBA de mudar uma lei, e essa lei mudou muito a vida de muitas pessoas. Isso é só um exemplo de como o All-Star Game é importante. Ele não é só importante por isso, ele tem várias outras mensagens, como é impossível de não lembrar de um dos maiores All-Star Games da história, o All-Star Game de 1992, um All-Star Game que acontece muito pouco antes dos Jogos Olímpicos de 1992 e é o último All-Star Game do Magic Johnson. Esse All-Star Game é muito importante, por quê? Porque foi um grande show do Magic Johnson, sim. Porque é um dos maiores jogos da história do basquete, claro. E era um All-Star Game, né? Mas principalmente porque a NBA usa aquele jogo para se posicionar
a favor de campanhas de prevenção e tratamento de HIV. E a partir deste jogo aqui, do All-Star Weekend, as leis dentro da FDA e dentro do governo dos Estados Unidos a favor de prevenção e tratamento mudam radicalmente. E hoje muito da evolução que se tem no mundo deve-se àquele All-Star Weekend de 1992. Como muitas das mudanças de 59, como muitas das mudanças de 2017, então é sempre bom a gente entender, primeiro, por que existe o All-Star Weekend. O All-Star Weekend não é mais ou menos como se pensa hoje, né? Ah, é um carnavalzinho ali na NBA, para de jogar na quinta, depois volta só na outra quarta, os caras fazem uma bagunça ali no final de semana, tal. Não. Não é assim que funciona. É muito importante, é uma data importante, é um momento que a liga ela usa para se posicionar e mostrar a sua visão sobre alguns temas muito importantes dentro da sociedade dos Estados Unidos e mundialmente também. Além disso, eu vou citar aqui para vocês, em 1968 a gente teve um All-Star Game sensacional, nunca mais ele se repetiu até hoje, né? A gente está tentando repetir isso, mas é muito difícil mesmo. O All-Star Game de Springfield é o All-Star Game que reuniu mais jogadores do Hall da Fama em um único jogo. Um jogo espetacular, com nomes maravilhosos. Elgin Baylor estava lá, Oscar Wilde estava lá, Bill Russell estava lá, uma galera, porque quem conhece a história do basquete sabe bem quem são esses caras. E foi um negócio maravilhoso. Esse foi o All-Star Game com o maior número de Hall da Famas em um jogo só. Depois eu vou falar de 1983. Se você nunca soube que aconteceu um All-Star Game em 1983, e se você nunca ouviu falar em Marvin Gaye, eu vou te recomendar a assistir o All-Star Game de 1983. Por quê? Porque a apresentação do Marvin Gaye neste jogo de 1983 até hoje é considerada a maior apresentação de um músico em qualquer evento esportivo do mundo. Não importa ele ser dos Jogos Olímpicos ou um Super Bowl ou qualquer coisa. Então, até hoje a interpretação do Marvin Gaye do hino nacional americano, veja, o hino nacional americano não é uma música, até hoje é considerada a maior exibição musical dentro de um evento esportivo. E olha que a gente teve já Jogos Olímpicos, tem todo dia aí com um monte de gente cantando, né? 1972 é o All-Star Game que tem a decisão mais espetacular da história, tá? Um jogo empatado, faltando pouquíssimos segundos, acho que 3 ou 2 segundos, tá? E o Jerry West, que para quem nunca ouviu falar quem é o Jerry West, você pode nunca ter ouvido falar do Jerry West, mas com certeza você já viu o Jerry West, porque se você não sabe, o Jerry West é aquele logotipo da NBA ali. O logotipo da NBA, aquele corpo humano com uma bola na mão, aquela silhueta é a silhueta do Jerry West. É espetacular, depois foi manager de muitos times, um negócio absurdo. E o Jerry West fez uma cesta do meio da quadra para virar o jogo. E o Oeste ganhar aquele jogo por 112-110. E em 1964 a gente também tem um jogo de um All-Star Game extremamente interessante. Que ele é conhecido, ele tem um nome, esse All-Star Game, chama The Strike. Por que The Strike? The Strike porque os principais jogadores da liga, vocês veem que as coisas não são... Estou falando de 1977, né? Já não estamos mais em 1950, né? Esse All-Star Game ele é muito importante porque os maiores jogadores da NBA usaram este All-Star Game para fazer uma greve. Eles não foram ao All-Star Game. E qual era a reivindicação? Que eles tivessem acesso, que eles tivessem direito a ter uma free agency. Hoje a free agency é tão normal, né?
Hoje é free agency, acaba a temporada, quem tá free agency aí? Então, porque naquela época os jogadores não podiam simplesmente ficar sem contrato, eles eram expulsos da liga. Então você tinha que assinar um contrato, seja lá por quanto o seu time pagasse. E a NBA não era tão profissional assim, tá? Por exemplo, no jogo de 1972, que eu acabei de falar para vocês, que o Jerry West ganha com uma bola quase do meio da quadra, a NBA não era profissional, não era profissional. Os jogadores ganhavam por jogo um bônus de dinheiro. E o All-Star Game valia muito dinheiro, mais do que qualquer outro jogo da liga. Então aquela cesta do Jerry West ela é mais fantástica ainda por causa disso. E deu muito certo essa greve de 1977, os jogadores conseguiram o direito a free agents e tem uma passagem muito importante desse jogo aqui de 1977, o dono dos Lakers na época, Sir Bob Short. Como você era um ser humano horroroso, Bob Short. Né? Ainda bem que hoje a família Buss é a dona dos Lakers e a gente não precisa mais lidar com pessoas assim. Este homem, ele ficou sabendo da tentativa de greve e falou para dois caras que não tem nenhuma importância na história do basquete. Elgin Baylor e Jerry West, os jogadores do Lakers, né? Olha, se vocês fizerem essa greve, vocês, além de não jogar mais nos Lakers, vocês serão expulsos da liga. O Jerry West nunca foi um cara muito educado. Ele falou, então eu não vou mais jogar basquete mesmo, não aqui nos Estados Unidos. O Elgin Baylor, muito amigo do Jerry West, falou, também não vou. Resultado, eles fizeram a greve funcionou, a greve deu certo, os jogadores ganharam os seus direitos que eles não tinham na época e o Bob Short foi expulso dos Lakers. Ainda bem, né? Assim nós não perdemos nem o Jerry West, nem o Elgin, meu Deus do céu, o que já passou também pelo Lakers. Aí você tem outros All-Star Games bem importantes. Em 2003, o Michael Jordan se despede. É um, é um, é um All-Star Game super especial, porque nesse jogo de despedida do Michael, apesar de falar, o Michael Jordan, ele não foi votado para ser titular nesse jogo. O Michael Jordan simplesmente não foi votado. Não foi votado. Ele só foi a este All-Star Game porque o técnico, na época, até um ano atrás, era assim. Se você não fosse votado pelo público, o técnico da equipe ele tinha o direito de ele convocar os reservas. E o técnico convocou o Michael Jordan para ser pelo menos reserva do time, né? E o Vince Carter, aí esse cara é bom colocar ele na história, porque é um dos caras mais espetaculares que também já passou pela NBA. O Vince Carter, que tinha sido uma das maiores votações, né? O Vince Carter abriu mão da votação dele, passou o direito de titular dele para o Michael Jordan e ele, Vince Carter, foi reserva daquele time. E o Michael Jordan jogou de titular o último All-Star Game dele. Então, tem umas coisas bem esquisitas também na NBA. Então, a despedida do Michael, a despedida do Magic Johnson, com todo aquele negócio do HIV também é muito espetacular. A gente teve uma edição em 1997, que é uma das mais espetaculares da história também. A NBA completava 50 All-Star Games e ela chamou 50 maiores jogadores da liga para serem homenageados. O mais interessante, 47 participaram e 49 na época estavam vivos. Tá? E o último não estava vivo porque foi o Pete Maravich e ele tinha acabado de morrer. Tá? Foi um negócio também bem espetacular e aqui eu vou finalmente chamar a atenção para mim o maior All-Star Game, o All-Star Game mais icônico da história é o de 1988, que é o All-Star Game que o Michael Jordan é o campeão do torneio de enterrada, talvez com a enterrada mais histórica e mais icônica da história do basquete, aquele voo com a bola com a mão só da linha do lance livre, que hoje é muito fácil, né? Mas quando ele fez, não era bem assim a história. Quando ele provou que aquilo era possível, não era muito assim a história. Inclusive, essa temporada aí, essa temporada 88, 87, 88, ela é muito especial porque tem um caso nessa temporada de MVP que não aconteceu mais na NBA.
o MVP daquela temporada, o Dominic Wilkins, ele foi ao mesmo tempo MVP e melhor jogador da defesa. Isso não aconteceu mais. Né? O cara ser MVP e melhor jogador de defesa da liga é uma coisa que também é única que não estava no All-Star Game, mas estava nessa temporada. E para quem gosta de curiosidade aí, a maior virada da história do All-Star Game aconteceu em 2001, graças a um cara menorzinho, mas que era espetacular, atendendo pelo nome de Allen Iverson. Ele virou um jogo de 21 pontos, faltando mais ou menos 9 minutos para acabar o jogo. Em um All-Star Game isso é bem difícil de acontecer, porque joga-se com, hoje em dia, né? Hoje em dia, porque antes não era assim. Joga-se com as defesas mais frouxas e tal, então é bem difícil. Você tirar 21 pontos, o outro time tem que ter uma performance bem menor. Mas o Allen Iverson virou esse jogo. Por que o Allen Iverson? Porque o Allen Iverson simplesmente pegou a bola no quarto e falou: este jogo é meu, eu vou ganhar. Um negócio espetacular. Pouquinho de história para a gente entender o All-Star Game hoje, né? Isso aqui tudo é a história do All-Star Game, como ele é bonito, como ele é importante, como ele muda a vida das pessoas ao longo do tempo e como a NBA usa o All-Star Game para se posicionar perante a assuntos delicados, a coisas que ela gostaria que mudasse, ou coisas que ela apoia, coisas que ela não apoia. E agora que a gente já sabe um pouco do All-Star Game, então a gente entra no All-Star Game finalmente versão 2025 e a gente vai ver que ela está um pouco mudada em relação ao que a gente teve nos últimos anos. E por que que ela mudou, CX? Porque o All-Star Game de 2024 foi considerado o pior All-Star Game da história de todos os finais de semana. Por que, CX? Porque o jogo ficou chato, porque não existe mais competitividade, não existe mais rivalidade. Porque hoje os jogadores de basquete ganharam muitos benefícios importantes para as carreiras deles, sim. Mas hoje eles não têm mais identificação com as equipes. Então, ao mesmo tempo, eles não têm identificação com as conferências. O jogo do All-Star Game ele deixou de ser competitivo e isso está preocupando muito a NBA. Muito a NBA. E outra coisa, é um jogo que, por ter deixado de ser competitivo, ele também deixou de ser plástico. A maior crítica do ano passado, por exemplo, foi que o torneio de 3 pontos, por exemplo, foi bem mais interessante do que o jogo do All-Star Game. Por quê? Porque o jogo em si ficou nada mais, nada menos do que uma exibição de bolas de 3 pontos. Sem competitividade, sem defesa, ninguém marcando ninguém. É um All-Star Game diferente. Para quem tem um pouco mais de história de basquete, sabe o que representa um All-Star Game? O All-Star Game representa 24 jogadores espetaculares representando as suas conferências e respeitando as suas conferências, respeitando as suas equipes e respeitando as suas rivalidades. Isso hoje não existe mais. Por quê? Porque os jogadores mudam muito de time. Os jogadores mudam muito de conferência. Os jogadores não são mais tão identificados assim. Então não existe mais uma rivalidade como se existia no passado. Era espetacular você assistir um All-Star Game há alguns anos atrás. Por quê? Porque você tinha um confronto muito especial entre o Michael Jordan e o Magic Johnson. Você tinha um All-Star Game que tinha um moleque, era só um moleque, de 19 anos, o Kobe Bryant, mas o Kobe Bryant queria jogar o All-Star Game, por quê? Porque ele queria marcar o Michael Jordan e ele queria mostrar para o Michael Jordan que ele era melhor que o Jordan. Hoje não, hoje a sensação das pessoas que acompanham o All-Star Game é que todo mundo é muito amiguinho, não existe competitividade, ninguém pode pôr a mão em ninguém pode correr demais para não cansar, e isso foi fazendo com que se perdesse o interesse pelo evento, e o ano passado foi realmente o top do top. Realmente as críticas foram absurdas ao All-Star Game. Então foi feita uma mudança
E aqui é muito interessante porque a NBA, vocês estão vendo aí ao longo dos anos, ela dita as tendências, ela impõe as coisas. E esse All-Star Game pode ser que daqui a algum tempo a gente diga que ele também foi bem especial, porque é a primeira vez que a NBA se submete a um modelo de final de semana das estrelas que é extremamente vencedor e atraente em outras praças de basquete. Países europeus, aqui no Brasil mesmo. Qual é esse formato? O formato é você ter os mesmos 24 jogadores e dividir os 24 jogadores em 3 times, mais uma equipe feita com os novatos da liga. E com essas 4 equipes, você montar um quadrangular eliminatório em jogos sem relógio, onde a pontuação determina o vencedor do jogo. Este modelo não é da NBA. É a primeira vez na história que a NBA está trazendo um modelo sul-americano barra europeu para o seu formato de All-Star Game. Então pode ser que daqui a algum tempo a gente veja isso de maneira histórica. Também vai ser a primeira vez que os técnicos das melhores equipes não vão ser os técnicos do All-Star Game. Os técnicos do All-Star Game foram escolhidos através de um convite da NBA para algumas pessoas. Então a gente vai ter o Shaquille O'Neal, o Ken Smith, o Charles Barkley e a Candace, que é uma jogadora de basquete feminina espetacular, por sinal. E ela vai comandar o time dos novatos. O Shaquille O'Neal tem o seu próprio time, o Ken Smith e o Charles Barkley também. Isso foi feito através de um draft. Então, através de um draft, eles escolheram os seus jogadores e eles vão se enfrentar em uma partida sem relógio, onde quem marcar 40 pontos primeiro ganha o jogo. Então, as partidas serão eliminatórias, então, obviamente, 4 equipes, 2 partidas. Os vencedores de cada uma dessas partidas disputam a grande final do All-Star Game, e, obviamente, dentro do mesmo dia, dentro do mesmo evento. A expectativa é que sejam jogos bem rápidos. São jogos de 40 pontos, mas a intenção da NBA com isso é tentar trazer para o All-Star Game um pouco de competitividade, um pouco de defesa, um pouco de jogo de basquete. Provavelmente já foi falado isso para os jogadores, já foi falado, vamos jogar um pouco mais de defesa, vamos jogar um pouco mais sério. E esse também é o motivo de colocar os moleques em um dos times, porque eles não têm nada a perder, eles são primeiro e segundo anistas da NBA e provavelmente vão ter o prazer de jogar contra esses grandes times formados por esses 3 monstros do basquete e vão tentar, com certeza, ganhar dos caras, e talvez isso traga competitividade para o All-Star Game. Esse é um modelo que se usa muito na Europa, esse é um modelo que se usa no Brasil, por exemplo, são modelos de All-Star extremamente atraentes, são modelos que o público de basquete gosta de ver, então a expectativa é que o público da NBA também goste do que vai ver neste domingo. O Jogo das Estrelas é no domingo, o All-Star Game, lá em São Francisco, no Chase Center. Mas o final de semana não vive só disso. O final de semana tem vários eventos. O primeiro dos eventos vai ser o Jogo das Celebridades. A gente está fazendo esse vídeo para vocês aqui de sexta para sábado, então o jogo já aconteceu. O Jogo das Celebridades aconteceu na sexta-feira, às 21 horas, horário de Brasília. Depois, às 23 horas, aconteceu o Jogo dos Novatos. Dos novatos contra os secundaristas da NBA. E deste jogo aqui, esse jogo é tão importante que esse jogo já aconteceu, a gente está falando aqui já aconteceu. Esse jogo é tão importante porque é a partir deste jogo que a treinadora vai fazer a convocação para o time que vai jogar no domingo. Então, isso daí foi bem legal, uma sacada muito boa também, porque também põe os meninos para jogar um jogo entre eles bem competitivo.
Neste sábado, no dia 15 de fevereiro, tudo vai começar às 4 da tarde. Claro que não é um jogo, mas isso aqui é um grande evento dentro do final de semana, porque às 16 horas do sábado, todas as equipes, elas vão estar juntas, ou cada uma no seu horário, mas a partir das 16 horas elas vão fazer um treino aberto, um treino com acesso à imprensa e todo mundo. Então, isso é uma parte muito importante do final de semana. E ele antecede um jogo entre o Morehouse College e o Tuskegee University State, que é um jogo preliminar que acontece, isso aqui é muito legal da NBA, é um jogo obviamente universitário, ele vai acontecer antes da abertura do grande evento do sábado, que é uma maneira também de deixar o público que comprou seu ingresso entretido entre os treinos abertos e as atividades do sábado. E aí, a partir das 22 horas do sábado, aí o bicho pega, primeiro com o torneio Desafio de Habilidades. Quem está acostumado com a NBA sabe o que é isso. Os jogadores, eles se reúnem em duplas, jogadores do mesmo time, né, fazem duplas e tem ali um monte de desafios de habilidades para saber qual é a dupla vencedora. Depois você tem talvez um dos eventos mais esperados do fim de semana, que é o torneio de 3 pontos, que vai sim ter a participação do Damian Lillard, que é o atual campeão e vai tentar defender o título dele. Já tem, inclusive, a lista dos jogadores que vão para esse torneio de 3 pontos. Aqui você tem Jalen Brunson, você tem Kate Cunningham, você tem Darius Garland, Tyler Hero, Buddy Hill, Ken Johnson, Norman Powell. São os homens que vão tentar desafiar o Damian Lillard neste torneio de 3 pontos. Sem dar tip, mas na minha opinião, se tiver numa noite normal, o Damian Lillard ganha de novo. Tá? Se tiver numa noite ok, normal, na vida dele, ganha de novo o Damian Lillard. E por final, no sábado, o último evento do sábado é o torneio de enterradas. O torneio de enterradas já foi mais glamuroso. Agora a gente está esperando que alguém retome isso. Mas não está muito fácil, não. 4 serão os competidores do torneio de enterrada. O Matas Buzelis, do Chicago Bulls, o Stephen Castle, do San Antonio Spurs, o Andrew Jackson Jr., do Milwaukee Bucks, e o Mac McClung, que é um jogador da J-League. Esse daí é a lista da moçadinha que vai para o torneio de enterradas. E aí, finalmente, no domingo, vem o All-Star Game às 22 horas, o All-Star Game de número 74 da NBA. É sempre uma edição importante, uma edição histórica, depois de toda essa historinha que eu contei para vocês. É isso, meus queridos. Domingão tem All-Star Game. Divirtam-se. Pode fazer uma fezinha no All-Star Game? Pode fazer, mas aqui, honestamente, façam de maneira mais recreativa, não se envolvam tanto. Lembre-se, isso é um jogo de exibição acima de tudo. A NBA busca competitividade, claro que busca, mas ela também busca um pouquinho de show. Então, a gente está dentro de um jogo de exibição, mas vale muito a pena assistir. É um grande evento, é um grande final de semana. Tem muita história para trás e tem muita representatividade da liga e do que a liga pensa sobre vários assuntos nesse final de semana. Então, fica aí o convite: 22 horas do domingo, dia 16, tem o All-Star Game número 74. Eu espero, sinceramente, que esse vídeo tenha ajudado vocês a conhecerem um pouquinho mais da história do All-Star Game, por que ele é tão importante, por que ele acontece, por que ele é tão celebrado e respeitado pelos jogadores. Apesar do jogo ser criticado, ele é muito respeitado por todos os jogadores da liga. Se você ficou com a gente até aqui, deixa um likezinho nesse vídeo aqui e se inscreve no canal para ajudar o nosso trabalho. Espero que tenha ajudado bastante todo mundo a conhecer mais, a se inteirar mais do que é o All-Star Game, que não é apenas um jogo de
festa, que nada é importante e que a liga não está nem aí para nada. É isso, meus queridos. Tenham um final de semana maravilhoso. Aproveitem o All-Star Game. Para quem gosta de basquete, é um final de semana muito especial. E a gente se vê aqui em breve, numa próxima oportunidade. Um abraço enorme para todo mundo e um baita final de semana.